É isso que acontece quando você tenta mudar sua vida com força de vontade. Você diz: vou me forçar para comer menos, vou fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e ser desorganizado. Sim, a força de vontade pode produzir mudanças em curto prazo, mas cria uma pressão interna constante, porque você não lidou com a causa básica. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, sai da dieta e deixa de se exercitar. Você rapidamente retoma aos padrões antigos. Há uma forma melhor e mais rápida. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: deixem que Deus os transforme em nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar sua forma de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro em sua mente. Sua forma de pensar determina sua forma de sentir, e o que você sente influencia sua forma de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama esse desvio mental de arrependimento, que em grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda sua maneira de pensar, ao adotar a forma de Deus pensar sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Isto se divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é parar de ter pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, completamente egoístas. Eles só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é uma forma imatura de pensar. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que seu ego pecaminoso deseja. A maior parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em você mesmo. Em seu grande capítulo sobre o que é o verdadeiro amor, Paulo concluiu que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora conhecimento seja uma das dimensões da maturidade, isso não é toda a história. A vida cristã é muito mais do que credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé, e nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. O cristianismo não é uma religião ou uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que agradam a eles. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso não pensamos da mesma forma que as pessoas do mundo. Alguns capítulos adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. 23º dia, pensando sobre meu propósito. Reflita: nunca é muito tarde para começar a crescer. Memorize este versículo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12,
Versículo 2. Medite nessa questão. Em que área posso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus?